Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 3, iniciando na doutrina, roteiro número 2, identificando uma casa espírita, aula de número 62. Então, esse estudo básico, não é para quem está acompanhando, o volume 1, faz parte aqui do estudo completo da doutrina espírita. Como já falamos, né, em outros vídeos, em outras aulas, esse estudo básico, volume 1, ele faz parte de um dos cursos que estão incluídos aqui nesse estudo completo da doutrina espírita, né? Então, quando acabar esse estudo básico volume 1, nós iniciaremos o estudo básico volume 2, né, que é o, digamos assim, um estudo mais avançado da doutrina espírita, e na sequência teremos o estudo da fluidoterapia, né, ou o estudo dos passes. Então, é um estudo completo, né, onde nós vamos abordar além do estudo básico do espiritismo, a fluidoterapia, o estudo do perispírito, que é um estudo específico, o estudo da mediunidade e outros temas diversos, digamos assim, sobre a doutrina espírita. Tá? Então, é um estudo completo, né, como o próprio nome está dizendo aqui, e no decorrer, não é, desses estudos, né, que pertencem, desses cursos que pertencem ao estudo completo, nós, periodicamente, vamos marcar, não é, vamos agendar aqui algumas palestras também de alguns temas diversos, né, que é também de interesse de todos aqueles que querem estudar e aprender o Espiritismo. Né? Essas palestras serão online, serão ao vivo, tá? A live, né, como se chama hoje aqui, porque aqui hoje a gente fala mais inglês do que português, né? Eu prefiro usar palestras ao vivo, né, porque eu sou brasileiro e falo português. Então, vamos dar continuidade, né? Esse módulo 3, iniciando na doutrina, não é como o próprio nome está dizendo, é para aquelas pessoas, não só para elas, mas principalmente para as pessoas que estão começando no espiritismo, né, que não conhece ainda, que nunca frequentou um centro espírita, que não sabe, que ainda está verde, digamos assim, não é, no conhecimento do espiritismo, tá? Então, esse tema de hoje, para essas pessoas que não conhecem o espiritismo, que não nunca frequentaram um centro espírita, é também de grande importância, né? De como identificar uma casa espírita. Na aula passada nós falamos, né, sobre a função, o papel do centro espírita, não é? O que é que se encontra num centro espírita, tá? E aqui a gente vai aprender, não é, juntos, como identificar uma casa espírita. Então, relembrando, o espiritismo, espírita ou espiritista são vocábulos criados por Allan Kardec. Então, mesmo que você encontre em alguns cultos africanistas, né, como tem por aí centros de Umbanda, né, de Quimbanda, né, esses cultos voltados para as seitas africanistas, como já falei aqui, ninguém pode proibir alguma pessoa de abrir um terreiro de Umbanda, né, de um culto africanista de uma forma geral, e colocar ali que é uma casa espírita. Ninguém pode impedir isso. Então, é exatamente por essas questões que esse tema é importante, né, porque nós, através dele, para quem não sabe, pode identificar uma casa espírita. E existe realmente, tem que se usar muito o poder de observação, não é? A pessoa que vai chegar num centro que se diz espírita, tá? Pela primeira vez, aí vê lá, tem o nome que é centro espírita, mas isso aí quer dizer que é um centro espírita? Nem sempre, né? A gente acabou de falar aqui que existem alguns templos, né, de cultos africanistas que se utilizam do termo espírita e não são espíritas. Aí a pessoa entra e diz, ah, mas lá tem os livros da codificação na mesa. Sim, existem alguns cultos africanistas que estudam as obras básicas, mas ainda assim não é espiritismo, ainda assim não é um centro espírita. Então, é preciso que a pessoa tenha um conhecimento prévio, né? Daí a finalidade desse estudo básico, tá certo? Para você poder identificar uma casa espírita. Não se enquadra como religião tradicional, ou seja, o espiritismo, se a gente for considerar ele como uma religião dentro dos termos do que é o catolicismo, do que é o protestantismo, né? Ele é tanto que os católicos, os evangélicos não consideram o espiritismo como religião. Nesse aspecto, né, da religião tradicional, o espiritismo realmente não se encaixa como religião. Por quê? Porque para essas pessoas, religião seria aqueles cultos, não é? As imagens, as adorações, né? Os dogmas que se seguem, estudo da Bíblia, essas coisas. Então, nesse aspecto aí, o Espiritismo não se encaixa. Agora, ele é religião no sentido
puro da palavra, né? Na sua concepção mais original, mais pura. O que é? Religião significa religar, ligar a criatura ao Criador. E nesse aspecto, o Espiritismo é sim uma religião, tá certo? Ele não possui rituais, nós já vimos, né, em aulas passadas, despachos, né, atavismos africanistas, né, adoração de imagens, de amuletos, não é? Não tem nenhum tipo de ritual, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente identificar uma casa espírita, tá? Então, se você chega numa casa espírita que tem lá dizendo que é um centro espírita, que estuda as obras de Allan Kardec, mas que trabalha com rituais, com despachos, oferendas, sacrifícios, não é? Tem que acender vela, aguardente, que são os famosos despachos, não é? Às vezes até animais, como galinhas, etc. Então, que fazem parte, não é, da cultura dos atavismos africanistas. Isso daí não é uma casa espírita, tá certo? O espiritismo não possui um órgão superior que controla a doutrina. Aí eu botei aqui bem claro, a Federação Espírita Brasileira não é um Vaticano, ou seja, eu já disse isso aqui em outras aulas, eu vou continuar repetindo, né, para quem não está acompanhando a sequência porventura entrou nesse vídeo aqui, não é? Porque o YouTube é aberto, então as pessoas veem lá a publicação e entram e não estão compreendendo o contexto porque não assistiram às primeiras aulas dentro da sequência. Então, a Federação Espírita, ele é um centro espírita também, tá certo? De um porte maior, né, com uma estrutura maior, e que serve para dar apoio aos centros espíritas, aos outros centros espíritas. Só isso. Mas ele não interfere, não é? Ele não dita normas nem regras, né? Ele não interfere na administração dos outros centros espíritas. Então, um centro espírita que é filiado, que é assessorado pela federação, porque para você ser assessorado da federação, você tem que se filiar a ela, tá? Então, os centros que são filiados à federação, isso já é um indício importante de que é um centro espírita. Por quê? Porque a Federação Espírita Brasileira, é, e a estrutura é assim, existe a Federação Espírita Brasileira e existem as federações estaduais. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos a Federação Espírita Pernambucana. Em São Paulo, nós temos a Federação Espírita de São Paulo, Paulista. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, enfim, no Brasil inteiro. Cada estado tem uma federação, não é, estadual que é ligada à Federação Brasileira, né, que controla o país inteiro. Então, por exemplo, se eu for abrir um centro espírita aqui em Pernambuco, e logicamente que eu vou abrir um centro espírita, tá certo? Se eu for abrir, não é? Isso é só hipótese, tá? E aí eu vou me filiar à Federação Espírita Pernambucana. E, por sua vez, eu me filiando à Federação Espírita Pernambucana, eu estou filiado à Federação Espírita Brasileira. Então, um centro que é filiado a uma federação estadual e, consequentemente, a Federação Nacional, que é a Federação Espírita Brasileira, já é um indício de que é um centro espírita, porque nenhuma federação vai aceitar como associado, não é? Um centro espírita que não siga o espiritismo na sua pureza, não é? Que adote práticas que não são espíritas, tá certo? Então, uma dica, não é? Por exemplo, esse centro aqui é filiado a alguma federação? É. Então, se ele for associado, se ele for ligado, filiado a uma federação, já é um grande indício de que ali é um centro espírita. Mas, ainda assim, não impede de que um centro espírita que seja filiado a uma federação estadual consequentemente, a Federação Nacional, ele não adote práticas que não condizem com o espiritismo. Infelizmente, isso também é possível. Como eu falei, a federação, ela não intervém, né, na administração do centro espírita, ela só dá uma assessoria, ela só dá um apoio, tá certo? Mas, por exemplo, o que pode acontecer é um centro espírita que está afiliado à federação começar a utilizar de práticas que não condizem com o espiritismo. O que pode acontecer é a federação desfiliar aquele centro, ó, que a federação não vai se comprometer, tá certo? Então, se ficar comprovado realmente que aquele centro espírita ali, filiado, não segue as normas, não é, dentro dos padrões do espiritismo, a federação pode desfiliar ele. Então, ele vai continuar sendo um centro espírita lá, exercendo as atividades que quiser fazer, tá certo? Sem a filiação da Federação Espírita Brasileira, tá certo? Então, é isso que pode acontecer. Mas todo centro que é filiado à federação já é um grande indício que é um centro espírita, mas ainda assim não é garantia, tá?
Maneiras de se identificar uma casa espírita: consulta à federação ou comissão. Então, é aquilo que eu falei. Você consulta se o centro espírita é filiado à federação, porque juntamente com a federação existe também uma comissão estadual do espiritismo, tá certo? E essa comissão é um mesmo órgão com outro nome, né? Ele faz o mesmo papel da federação. Se vocês me perguntarem por que que existe federação e comissão, eu realmente não sei explicar, né? Não sei qual foi o motivo de se criar um órgão similar à federação e que faz o mesmo papel, tá? Eu depois vou pesquisar até isso, até porque agora eu falei, isso realmente é uma coisa que faz tempo que eu quero entender e se vocês me perguntarem agora, nesse momento, eu não sei explicar por quê. Mas existe, fazem o mesmo papel. A federação é mais antiga, não é? Então, a maioria dos centros são filiados à federação. Mas existe também essa comissão do espiritismo, tá? Me parece que é só a nível estadual. Eu não sei se existe uma comissão nacional do espiritismo, não. Não sei dizer isso a vocês, tá? Eu sei que existem as comissões estaduais do espiritismo, e aqui, no caso aqui, por exemplo, do estado de Pernambuco, existe a Federação Espírita Pernambucana e existe a Comissão Estadual do Espiritismo de Pernambuco, tá? Então, elas fazem basicamente o mesmo papel. Então, os centros espíritas que também são filiados à comissão também são garantidos, não é? Repito, teoricamente, que são centros espíritas. Indicação de pessoa comprovadamente espírita. Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa que você sabe que ela é espírita mesmo, não é? E que frequenta centro espírita, que realmente segue os padrões, os princípios básicos do espiritismo, sem nenhum tipo de enxertia, então, se essa pessoa indicar você, isso aí já é realmente de grande valia. Então, você já vai com a indicação de uma pessoa dessa, de sua confiança, e aí você já vai frequentar um centro espírita sabendo que aquele centro é realmente espírita, tá certo? Outra informação para quem está começando, para identificar um centro espírita: verificar se a casa adota e segue os princípios básicos do espiritismo, tá? Então, nada de culto a imagens, de oferendas, nada de incenso, de mirra, não é de nenhum tipo de prática que seja de encontro ao espiritismo. Quem vem estudando, não é, seguindo as aulas aqui na nossa sequência, já tem uma noção do que é o espiritismo e do que não é. Já sabe quais são as práticas espíritas e as práticas não espíritas. Então, com isso daí, você já consegue identificar um centro espírita, tá certo? Então, para essas pessoas que estão estudando, né, que estão começando e que estão seguindo aqui a sequência do nosso estudo, vai saber verificar se a casa realmente adota os princípios básicos do espiritismo sem nenhum tipo de prática, nenhum tipo de enxertia. Verificar se na casa existe qualquer indício de tudo aquilo que não condiz com a doutrina. Foi o que eu acabei de falar, tá certo? Quem está acompanhando o estudo aqui, não é? Quem é iniciante e está acompanhando o estudo aqui, né, com determinação, realmente, com interesse, já sabe identificar e saber o que não condiz com a doutrina espírita. Cromoterapia, nós já falamos de algumas delas, não é? Apometria, aplicação de reiki, estudo dos cristais, enfim, são coisas que não fazem parte, regressão de memória, não fazem parte da doutrina espírita, tá? Então, quem está acompanhando, repito, já tem uma base para poder identificar. Verificar se as obras espíritas são estudadas pela casa. Então, todo centro espírita tem a obrigação de estudar as obras básicas, tá? Mas é aquilo que eu falei no início da nossa aula aqui. O fato de se estudar as obras básicas não significa que a casa seja 100% espírita. Existem outras questões que nós falamos aqui e estamos falando, tá certo? Para que você identifique. Certificar-se de que nada é pago ou cobrado, ou se existe troca de favores. Então, qualquer coisa que você vá buscar no centro espírita, um tratamento espiritual, qualquer coisa, você vai atrás de uma cesta básica, você vai atrás de um auxílio, seja material, ou principalmente auxílio espiritual, nenhum centro espírita cobra absolutamente nada. E quando eu falo de troca de favores, é assim, não, a gente vai fazer um tratamento espiritual em você, você doa aí umas cestas básicas, doa umas roupas aí para as pessoas carentes. Não. Isso é troca, isso é um pagamento. Só que é um pagamento diferente, não é que não está se lidando com dinheiro ali, tá certo? Mas a troca de favor também é considerada um pagamento. Então, isso não existe na casa espírita. Você pode ir lá fazer seu tratamento espiritual, tomar os seus passes, assistir às palestras públicas, não é fazer, se for o caso, ser indicado para um tratamento nas reuniões de desobsessão, enfim,
qualquer benefício que você receba dentro de um centro espírita, ele não exige nada em troca. Você não precisa pagar, né, nem doar nada. Se você quiser doar, você doa por livre e espontânea vontade, mas não porque você está fazendo um tratamento espiritual ou recebendo algum tipo de benefício dentro dos padrões do espiritismo, tá certo? Então, se houver esse tipo de coisa, está errado. Não é uma casa espírita. Se cobrar qualquer coisa, seja dinheiro, seja doações, qualquer tipo de coisa, ou então, você se torna um trabalhador aqui da casa, ajuda a vir fazer a faxina, a limpeza, ou você ajuda aqui, faz um curso de passe para você se tornar um médium passista e colaborar, faz um curso de palestrante, enfim, qualquer coisa desse tipo, não existe. Na casa espírita, tudo é dado, ofertado gratuitamente. Cuidado com os cultos afro-brasileiros, que se autodenominam de espíritas. Eu falei isso aqui no início, tá? Tem muitos centros de Umbanda, não é? Que tem lá o nome, eu já vi. Centro Espírita Pai Fulano, Centro Espírita Mãe Fulana. Então, enfim, só o nome aí, quando tem mãe ou pai fulano, você já percebe aí que mesmo tendo o nome Casa Espírita ou Centro Espírita, não é espiritismo. Mas aqueles que não têm, se tem lá Centro Espírita e tem lá um nome qualquer, quando você entrar, você verificando tudo isso aqui que nós estamos falando, vocês vão conseguir identificar se realmente é um centro espírita de verdade, tá certo? Lembrando, uma das coisas que, por falar em nome, uma das coisas que eu falei aqui quando eu falei do centro espírita, eu esqueci de falar dos nomes. Veja, o nome dos centros espíritas é um nome designado pelo grupo de trabalhadores que fundam um centro espírita. Então, normalmente, você encontra centro espírita com o nome de algum benfeitor espiritual, Bezerra de Menezes, centro espírita Maria de Nazaré, centro espírita André Luiz, não é? São nomes de benfeitores espirituais, tá certo? No caso, Mansão do Caminho, como é o centro lá do Divaldo Pereira Franco, lá em Salvador, tá certo? Então, os nomes são de acordo com é, é, a decisão, não é, do grupo que forma o centro espírita. Então, normalmente são esses nomes. Agora, se tiver mãe fulano, pai fulano, aí você já começa a entender que isso daí é um centro de culto africanista e não espiritismo, tá certo? Por fim, para atestar se a casa é realmente espírita, deve-se contar com a presença de um espírita experiente, né? Então, é aquilo que eu falei. Se você conhece um espírita experiente, né, um espírita que estuda o espiritismo, que você sabe que ele realmente é conhecedor do espiritismo, e ele indica você, como eu falei, né, no slide passado, tá certo? Ele indica a você, ou se ele é um frequentador desse centro, ó, se você conhece, tem a oportunidade de conhecer uma pessoa assim, e a pessoa diz, olha, você quer frequentar um centro espírita? Vamos lá frequentar lá o que eu faço parte e tal. Então, você já vai garantido de que realmente aí é um centro espírita. Então, veja, não é difícil você identificar um centro espírita, né? Desde que você tenha conhecimento, é por isso que eu digo. Quem está começando e está estudando, não é? E aqui no nosso caso, quem está acompanhando as nossas aulas desde o início, já sabe identificar um centro espírita, tá? Então, é muito, muito importante que vocês, antes de frequentarem um centro espírita, normalmente quem vai frequentar um centro espírita vai procurar um centro próximo da sua residência, não é? Até porque o acesso é mais fácil. Mas, mesmo que exista essa comodidade de o centro espírita ser próximo da sua casa, você tem que realmente verificar se ali é um centro espírita de verdade, não é seguindo essas orientações aqui. Se não for, procure um, mesmo que seja distante, mas vale a pena. É importante que você, que quer ser espírita, você frequente, não é que você se integre com uma casa realmente espírita, tá? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula, mais uma aula. Desejamos a todos um dia de muita paz.